Mano Menezes encaminhou o time do Internacional que começa jogando contra o Red Bull Bragantino e deverá ter David na equipe titular. O lateral direito Renzo Saravia protocolou na justiça uma ação pedindo mais de 8 milhões de reais, mas o departamento jurídico do Inter contesta os pedidos feitos pelo lateral direito argentino. Alexander Medina, novo técnico do Vélez Sarsfield, em entrevista a uma televisão uruguaia, dá a sua análise sobre o porquê não deu certo no Internacional. Hoje teve a entrevista do empresário de Wesley Moraes, que fez crítica a Mano Menezes, saindo em defesa do seu jogador. A direção do Internacional quer aumentar o preço das mensalidades dos sócios torcedores. Esse é o Diário do Inter KTO, sexta-feira, 3 de junho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo eu faço um resumo de tudo de importante que aconteceu ao longo desta sexta-feira no noticiário do Internacional. Fechado? Eu começo falando sobre os treinamentos que aconteceram no CT Parque Gigante. A atividade pela manhã, onde o Mano Menezes definiu a equipe que vai a campo no domingo contra o Red Bull Bragantino. O último treino antes da viagem acontece na manhã desse sábado, mas o Mano já indicou quais serão os 11 titulares escolhidos por ele. E David será titular no ataque. O Alexandre Alemão até foi preparado para assumir essa vaga, mas ele ainda não conseguiu treinar em todo o período de uma atividade. Deve ficar, se estiver à disposição, no banco de reservas. E David assume a vaga no comando do ataque. O time do Inter de Daniel, Bustos, Vitão, Mercado e René. O meio-campo com Dourado, Edenilson, Depena e Alan Patrick. Na frente, Wanderson e David. Esse, o Inter para encarar o Red Bull Bragantino no próximo domingo, às 7 horas da noite, lá em Bragança Paulista. Eu já começo a ir para os outros assuntos, porque são assuntos importantes também no bastidor do Internacional, e entre eles a ação que Saravia fez na justiça para que o Internacional pague até 8 milhões de reais, ou um pouco mais de 8 milhões de reais a ele em função da reclamação de direitos trabalhistas. O lateral direito, que atualmente está no Botafogo, solicitou na Justiça do Trabalho, entre outras coisas, o pagamento de uma indenização pelo fato do Inter não disponibilizar para ele um seguro acidente. E o acidente que ele sofreu foi a lesão de ligamento cruzado na partida contra o América de Cali lá no ano de 2020, que deixou ele de fora dos gramados por mais de 7 meses. Eu conversei com o Dr. Guilherme Malê, que é o vice-presidente jurídico do Internacional, e ele me enviou um comunicado afirmando que o Inter recebeu esse processo e recebe esse tipo de processo com naturalidade. A ação do Saravia foi ajuizada em março e está a cargo do escritório contratado pelo Internacional, que cuida dessas questões processuais do âmbito esportivo. O Inter já apresentou a defesa, tá? E julga absolutamente improcedente o pedido do Saravia, principalmente do seguro acidente. E qual é a argumentação do Internacional? O seguro acidente é para quando algum funcionário sofre algum acidente e é prejudicado por conta disso, e sofre esse acidente em ambiente de trabalho. E aí a empresa tem que se responsabilizar porque o cara não conseguiu voltar a trabalhar da maneira que poderia. O ponto que o Inter argumenta é, cara, a gente renovou o contrato com o Saravia por causa da lesão. Ele terminou todo o tratamento dele aqui. Quem custeou o tratamento dele foi o Internacional, pagando o salário para ele o tempo todo. Ele voltou da lesão, se recuperou, voltou a jogar no Inter, jogou quase uma temporada ainda no Inter, acabou o contrato e ele foi pro Botafogo. Não cabe, não é passível, de acordo com o Inter, o pagamento de um seguro acidente, porque o Inter arcou com todos os custos de salário enquanto ele estava machucado e do tratamento, e ele está em plena atividade hoje. Não foi prejudicado pelo acidente no Inter, que foi uma lesão corriqueira que vários jogadores têm. A tendência é que o Inter ganhe esse processo, pelo menos nos bastidores, tá? A ideia do departamento jurídico do Inter é esse, que a causa ela tem o seu quê de absurdo nos pedidos do Renzo Saravia. Próximo assunto que eu trago aqui é em relação a Alexander Medina, tá? O Alexander Medina, ele foi anunciado como novo técnico do Vélez Sarsfield, já está trabalhando por lá em Buenos Aires. Ele deu uma entrevista para a ESPN Uruguaia, onde falou sobre a passagem dele no Internacional.
pessoal do Revista Colorada fez um resumo importante das falas do Alexandre Medina. Ele disse, por exemplo, que o Inter os procurou e citou a prioridade colocada pelo Internacional para ganhar o Campeonato Gaúcho. E essa era a principal meta do Inter no começo da temporada. E aí ele fala, o primeiro torneio que disputamos foi o regional, não conseguimos vencer. Nós tentamos mudar o plantel, trouxemos 14 jogadores e saíram a mesma quantidade. É muito difícil para uma equipe ser montada em 17 jogos. O time foi evoluindo, melhorando, já tinha muitas das situações que queríamos, mas não tivemos tempo suficiente para completar, disse o Alexandre Medina. E aí depois ele foi para o discurso da falta de tempo. E esse é o principal argumento do treinador para explicar o porquê deu errado no Internacional. Ele disse, faltou um pouco de tempo, mas o futebol não te dá respiro. Com 17 jogos é muito cedo para tirar conclusões. O Inter vive uma situação como essa há anos. Troca constantemente de treinador, por isso não atinge o objetivo de ser campeão. Ele ainda fala sobre o futebol brasileiro. No Brasil, a mudança é constante, não há tolerância para alguns resultados ruins, mas uma análise mais aprofundada deve ser feita. Temos autocrítica, mas penso que o que mais faltou foi tempo. Essa a análise do Alexandre Medina sobre a sua passagem pelo Internacional em entrevista para a ESPN Uruguaia. Hoje à tarde, na sexta-feira à tarde, eu publiquei aqui um vídeo falando sobre outra entrevista que também tem lá a sua repercussão. Eu e o Diogo Rossi entrevistamos na Rádio Bandeirantes o Paulo Nemi, que é empresário do Wesley Moraes. E nessa entrevista o Paulo Nemi fez algumas críticas ao Mano Menezes e a maneira como que o Internacional está conduzindo a carreira, está conduzindo a tentativa de recuperação com o Wesley Moraes. Nesse vídeo eu cito as principais falas do Paulo Nemi e falo sobre o ambiente do Wesley Moraes no Internacional. Vale a pena clicar aqui e dar uma olhada. Uma última que está protocolada no Conselho Deliberativo do Internacional é a ideia da direção de aumentar as mensalidades dos sócios torcedores. Tá. A explicação do Inter é que esses preços eles não são reajustados desde 2018, antes da pandemia. E por isso a direção do Internacional quer fazer uma correção, quer fazer um reajuste. 26% na mensalidade. Se a mensalidade de sócio, e tem algumas, paga R$100, ela vai passar a custar R$126 aproximadamente. Quem paga 10, por exemplo, tem uma das modalidades que paga R$10, ela vira R$12,60. É essa a tentativa de reajuste do Internacional, para melhorar um pouco de receita e para reajustar esse preço que, de acordo com o Inter, está defasado. Obviamente que não pegou bem em vários setores do ambiente colorado, porque o time não está bem dentro de campo. De qualquer maneira, é algo que precisa ser aprovado no Conselho Deliberativo, tá? E está protocolado lá para ter um andamento. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Eu quero passar uma barbada para vocês dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Por quê? Se tu for lá na aba Brasil Especiais 2022, tem algumas apostinhas especiais que a KTO coloca, que algumas têm uma odd muito boa. Por exemplo, essa aqui, que eu vou destacar. A aposta é que Cagliari, Cano e Hulk marcam a qualquer momento nessa nona rodada do Campeonato Brasileiro. Cagliari, Cano e Hulk. Se os três fizerem gol na rodada, tu ganha uma odd de 22, ou seja, tu joga R$10 e ganha até 220, tá? O Fluminense pega o Juventude, fora de casa. O Atlético Mineiro pega o Palmeiras, fora de casa. Esse jogo é duro, mas o Hulk gosta de jogo grande. E o São Paulo pega o Avaí, fora de casa. E o Cagliari tá fazendo muito gol. É uma boa odd, é uma boa aposta. Joga 10 pila lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!